Bom, começando mais um Cláudio Torres Gonzaga Covida. Já sabe, se inscreve no canal, dá o seu like, seu joinha. E eu estou fazendo uma série de entrevistas com pessoas em cidades pelo mundo. E agora eu vou falar com Lisboa. Eu estou falando com a Marta Fernandes. Olá! E que fez... quem está acompanhando as entrevistas, ela, junto com o Rubens Silva da Ilha Madeira, ela está fazendo, né, a minha peça, enfim, nós, e além disso temos vários planos futuros, mas isso é segredo. Então, vou conversar com a Marta. Tudo bem, Marta? Oi, Cláudia, tudo ótimo. Assim, está um dia lindo aqui em Lisboa. Pois é, né? Eu começo com todas as entrevistas perguntando do primeiro dia, né? Porque isso é comum em todos os lugares, até então, que eu estou conversando, que pegou todo mundo um pouco de surpresa. Não deu tempo para se programar para ficar em quarentena. Quer dizer, num dia estava mais ou menos tranquilo, no dia seguinte já não podia nada, né? Como é que foi aí, em Lisboa? Aqui foi exatamente assim. Num dia, eu lembro-me que foi uma quarta-feira e eu dei aulas ainda na quarta-feira, mas já não tive alunos. Portanto, apareceu uma única aluna num grupo de 12. E eu já comecei a entender nessa quarta-feira que as pessoas estavam a começar a ficar alarmadas. Depois, na quinta-feira, tive outro ensaio com outro grupo de jovens e voltei a não ter o grupo todo. E no final do ensaio, houve alguns pais que vieram ter comigo e disseram-me: para a semana a minha filha não veio ao ensaio, vamos ficar em casa. E isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, o governo decretou que as escolas iriam encerrar. Portanto, as crianças não iriam à escola na segunda-feira seguinte. E aí eu entendi que, bom, era para ficar em casa, não é? Depois o estado de emergência só foi declarado uma semana depois, ou 2 semanas, eu já nem sei bem. Então primeiro foram as escolas. Primeiro foram as escolas. Foi a primeira ordem. Foi a nível das escolas, sim. As escolas encerraram numa sexta-feira, foi decretado o encerramento para a semana seguinte. E só depois, eu agora não sei, é louco esta noção de tempo, ficou meio alterada. Eu não sei se tu sentes isso, Bem, não, mas eu perdi um pouco a noção do tempo, porque tudo, aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo que numa semana havia uma sequência de eventos que parecia que a gente agora olha para trás e parece que passaram meses. Mas eu julgo que foi só uma semana depois é que foi decretado o estado de emergência. E nós fizemos 3 consecutivos, exato. Ao fim do terceiro é que entramos depois no estado de calamidade e estamos na segunda fase do estado de calamidade, portanto esta é a segunda semana, e nesta segunda-feira abriu tudo, até 400 metros quadrados de espaço, abriu tudo, restaurantes, lojas, obviamente os teatros continuam a não funcionar, os cinemas também ainda não abriram, tudo que está ligado à cultura continua fechado. Em princípio, dia 1 de junho haverá mudanças e acho que para o mês de junho já estão programados alguns concertos com plateias, para teres uma ideia, está programado um concerto de um cantor brasileiro, eu agora nem lembro o nome dele, ele ontem para o Coliseu de Lisboa, para meio do mês de junho, acho que é dia 16 de junho, o Coliseu tem capacidade para 5.000 e tal pessoas e o concerto vai ser dado para 120 pessoas na plateia. Isso é chocante. Esta é a realidade. 120 para um lugar de... Nossa, 120. Isso não é nem... Se fosse 10%, seria... Nem é um décimo. Que loucura. Eu não sei bem qual é... Nem sei o que te dizer, Cláudio. Eu tenho muita esperança que, como os acontecimentos têm sido tão rápidos, que o desconfinamento também seja rápido. Os números têm sido muito
favoráveis, é esta sensação de que as coisas vão ficar mais tranquilas. De ontem para hoje eu acho que não houve um aumento pouco significativo do número de infectados, continuam os mesmos internados, nos últimos 2 dias não houve aumento de internamentos graves, continua a haver mortes, mas estamos a falar de 12 mortes por dia, portanto as coisas realmente, comparado com o que está a acontecer com vocês, é muito... Já que como eu estou fazendo com três lugares diferentes de Portugal, né? A Ilha da Madeira é bem diferente, porque afinal de contas é bem isolado e tal. Mas eu conversei com o Hugo do Porto. Teve diferenças assim entre o sul e o norte? Quer dizer, entre há diferenças. O primeiro surto surgiu no norte, junto do Porto, e durante os primeiros dias o norte levava um avanço muito grande em relação a Lisboa e ao Algarve. Portanto, as zonas mais afetadas começou por ser o norte, depois Lisboa e depois Algarve. Por incrível que pareça, é por vários fatores, obviamente. O Alentejo foi praticamente poupado, que está ali rente com o Algarve, não é? E o Algarve foi a terceira zona mais afetada no país. Mas sim, foi no norte que começou, portanto a aflição começou, inclusivamente Ovar, que é uma cidade a norte, teve um cerco sanitário durante quase 2 semanas, ficaram isolados do resto do país, porque houve um surto momentâneo, uma coisa assim, isto a propósito, isto surgiu na sequência de uma feira do couro em Milão, e muitos empresários e funcionários das fábricas de cortumes, de calçado do norte, Vila, como é que se chama, São João da Madeira, aquela zona de Ovar, essa zona há muita indústria de calçado e há sempre muita gente dessa indústria que frequenta a Feira do Couro em Milão, e veio daí vieram daí algumas pessoas infectadas. O Hugo falou sobre isso, né? Porque como tem forte, né, calçados e vestuário nessa região e as feiras, houve essa troca muito forte, né? Mas como é que ia a ajuda do Estado às pessoas, no sentido de financeiro? Como é que foi aí? Olha, então surgiu uma linha de apoio de emergência, não é? Supostamente transversal a todos os setores. As primeiras medidas foi a nível da família, de apoio à família, porque como as crianças deixaram de poder ir à escola, foi logo aberta uma linha de apoio para os pais que tiveram que ficar em casa. Portanto, um dos progenitores podia ficar em casa com crianças até aos 12 anos. Portanto, a partir dos 12 já não. Mas até aos 12 anos essa linha de apoio foi imediatamente acionada e os pais puderam, só um pai, portanto só um progenitor. Depois, a maior parte das empresas acabaram por optar, e foi portanto, como é que se diz, aconselhado pelo governo a começar a fazer o trabalho em casa, não é? E fizeram, a maior parte das empresas acabaram por pôr os funcionários todos a trabalhar em casa. Depois surgiu o layoff, não é? Para as empresas, para as pequenas empresas. Depois passou para as pequenas e médias empresas. Entretanto, os trabalhadores independentes, obviamente, começaram a insurgir-se e apareceu um apoio, ao que eles chamam, apoio para trabalhadores independentes, é apoio para a quebra total da atividade. Portanto, tivemos também direito a esse apoio. No meu caso, que acumulava as duas situações, portanto, o apoio à família, porque a minha filha ficou em casa, e a quebra total da atividade, não é possível acumular. Portanto, eu só posso pedir um dos apoios, sendo que os valores são mais ou menos a mesma coisa, é um mínimo de 400 euros, mas a percentagem é 1/3
portanto, 33% dos rendimentos auferidos no primeiro trimestre, portanto, durante os primeiros 3 meses deste ano. Sendo que, para provar que há uma quebra total de atividade, eu não pude continuar a passar recibos a partir do dia 31 de março. Okay? Neste momento, o que me acontece a mim, e eu sou uma privilegiada porque a maior parte dos colegas nem sequer têm essa situação, eu tenho alguns pagamentos para receber, alguns trabalhos para receber e não posso cobrar neste momento, porque ao cobrar perco imediatamente o apoio à família. Entendi. Portanto, a atividade tem de ser interrompida no dia 31 de março. Okay? E o valor do apoio é calculado segundo os rendimentos do primeiro trimestre. Se não chegar aos 400 euros, portanto esse é o patamar mínimo, o Estado garante os 400 euros de apoio. Por exemplo, hoje, por coincidência, hoje está a acontecer está a acontecer pelo país inteiro, mas aqui em Lisboa está a acontecer em frente à Assembleia da República uma vigília, precisamente para ter-se criado um movimento super ativo que se chama Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, #, Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, e neste momento está a acontecer, teve desde manhã a acontecer uma vigília que precisamente para tratar, para chamar a atenção para esta situação, que é o interrompimento, não se sabe até quando, da atividade artística e pronto. Porque o mais assustador, Cláudio, é não haver perspectiva. Portanto, não, por exemplo, relativamente ao nosso Infinis, nós tínhamos um espetáculo em abril. Inicialmente a Câmara sugeriu cancelar-se e com alguma conversa, o Ruben fez esse trabalho, conseguiu-se que a Câmara remarcasse para dia 26 de outubro. Agora, isto é um prazo, um longo prazo, né, para companhias que vivem dos espetáculos, né, vivem das digressões, vivem das bilheteiras. E há outra questão que é, mesmo que as coisas comecem a acontecer antes de outubro, vamos imaginar depois do verão, setembro, a questão aqui é, será que as plateias vão estar cheias? Será que as pessoas, primeiro será que podemos, não é? Será que se podem encher plateias? E depois, podendo, será que as pessoas vão comprar bilhetes para ir ao teatro depois de tudo o que está a acontecer? É uma situação muito... Bom, primeiro, antes, só quero explicar para quem está assistindo que houve, possivelmente, mudou o cenário, porque, na verdade, a gente se mexeu aqui, porque estava acabando a bateria, então deve ter tido um corte esquisito aí, mas... eu tive que pôr a carregar, não é? Eu mudei de lugar. Tudo a ser feito aqui com esta... Mas está ótimo, tá bom, enfim, para explicar isso. Agora, o que eu acho interessante que você está falando, e outras pessoas estão chamando a atenção para isso, que não há uma lógica e nesse controle tão rigoroso da plateia de teatro que você não se vê em outras atividades. Então, por enquanto, por exemplo, eu não vi ninguém dizer que os aviões vão ter 10% dos lugares vendidos, porque as companhias aéreas... Eu vi um negócio que é um absurdo, tem companhia aérea que está cobrando uma taxa para não ter uma pessoa do seu lado. Quer dizer, uma obrigação deveria ser deles não ter uma pessoa do meu lado, eles estão cobrando mais. Mas, por enquanto, eu não vejo nenhuma medida. E é estranho você poder, por exemplo, para a pessoa ir trabalhar, ela pode ficar, às vezes, 1h30 numa condução, num autocarro aí em Portugal, no Brasil, no ônibus. Exatamente, as pessoas continuam a viajar nos autocarros, nos metros. Com uma distância muito menor do que você poderia ter no teatro. Então, a impressão que dá que fica como no lugar que eles podem exibir, que estão tomando cuidado, eles estão exibindo. Né? Olha como nós estamos cuidando da população, evitando que ela se aglomerem em teatro. Mas nos outros lugares... tem sempre este estatuto de coisa secundária.
é uma coisa que não é uma necessidade. É necessário as pessoas irem trabalhar todos os dias, porque têm que assumir os postos de trabalho, porque a economia tem que mexer, porque as empresas não podem ficar paradas, têm que continuar a faturar. Isso é fundamental, mas não é fundamental as pessoas comprarem um bilhete para irem assistir a um espetáculo. É sempre aquele estatuto de coisa inútil, que é muito desrespeitador. Deixa eu te perguntar uma coisa que é um assunto super... eu tenho perguntado isso também em todos os lugares, que é como está chegando em Portugal as decisões e as medidas do nosso estimado governo Jair Bolsonaro. Conta para a gente. As notícias são dadas num tom de espanto e de incredibilidade. O que está a acontecer no Brasil, eu considero muito triste, porque é uma espécie de um navio gigante, cheio de gente, à deriva. E eu acho isso muito assustador. Porque é uma mistura de à deriva e afundando, né? Afundando. Vai haver, já está a haver muitas vítimas desse mau comando. Não, a gente agora já ultrapassou os 20 mil, né? No dia de hoje, e é uma marcha que não demonstra nenhum movimento, não é em nenhum lugar um movimento de estabilização, um movimento que está subindo o isolamento é cada vez menor, na verdade, né? São Paulo, que é o epicentro do Brasil, nunca conseguiu um isolamento acima de 48% da população, quando o mínimo é 70%, né? Para surtir efeito é 70%. São Paulo nunca passou de 48%. E as pessoas vão para a rua e é muito... Porque existem as pessoas, obviamente, que têm necessidade de estar na rua, as coisas, né? Sim. Há gente que sobrevive, não é? À custa desse não isolamento. Mas tem um percentual que não é baixo de simplesmente uma rebeldia, no pior sentido, de minimizar, não, que isso não existe, que isso é... Não, porque acaba por nem ser uma rebeldia, porque vai de encontro à atitude do governo, então acaba por nem ser uma rebeldia, não é? Pois é, exatamente. Não é uma rebeldia com o senso comum, não, o que é mais grave. O senso comum. Contra a Organização Mundial da Saúde, contra a ciência. Você imagina... E tu sabes que você está nessa altura do campeonato, pessoas Sim. contra a ciência. E repara, e num país, numa realidade social como o Brasil, que já é tão fustigada pelas diferenças sociais e económicas e culturais, de repente a sociedade está ainda mais dividida, porque é como se o ter cuidado e o respeitar as indicações da Organização Mundial fosse um privilégio de uma classe, um privilégio do estatuto social e económico e cultural, porque normalmente os artistas estão sempre incluídos nesse bolo, não é? O artista é um miserável, mas para a sociedade está sempre incluído no escalão dos milionários, não é? Pronto, é uma mentalidade meio louca, mas é a realidade. E então é como se fosse um privilégio, de repente é um privilégio poder fazer o que é sensato fazer-se, para o bem comum. É louco isto. É uma sociedade completamente de uns contra os outros, não é? Numa questão que é uma questão de saúde pública. E olha, não sei, mas aflige-me. Hoje é dia 20 o quê? 21. 21. Dia 21, né? No dia 21 nós temos um novo secretário de Cultura, que é o equivalente ao ministro, que é inacreditável. Bom, a situação com a ex-ministra da Cultura foi muitíssimo badalada aqui. Porque a Regina Duarte em todo lado.
ela é uma pessoa muito conhecida em Portugal. Muito, muito. E era uma pessoa que a maior parte das pessoas admiravam. Aqui no Muito. Brasil, assim, a Regina Duarte, apesar de ser uma atriz muito querida, ela politicamente sempre foi se posicionou conservadora, né, de direita, né, na campanha do Serra contra o Lula, ela fez um discurso do medo, né, que ela tinha medo do Lula. Sim. Então isso não surpreendeu a posição dela, né? Mesmo durante a campanha ela era, mas eu imagino que quem não teve quem não sabe. Aqui as pessoas sentiram-se, para teres uma ideia, estourou nas redes sociais a situação da entrevista. Há 2 semanas. Da CNN. Foi da CNN, foi partilhada praticamente assim em todas as redes sociais da classe artística aqui em Portugal. No caso da Ivo, você acha que a política portuguesa, né, o presidente e o primeiro-ministro, você acha que eles saíram mais fortes ou mais enfraquecidos pós-pandemia? Eu acho que, é assim, eu sinto que esta fase é uma fase muito crítica, porque eu acho que o governo está de parabéns, governo e oposição, porque desde o primeiro dia que houve um entendimento, como eu não me lembro de ter assistido. Houve um diálogo e um entendimento entre todos os partidos, a oposição, o partido do governo, o primeiro-ministro, o ministro da Saúde, o presidente da República, foram uma voz. Nunca houve, essa questão nunca se pôs durante o período do estado de emergência. Agora, neste período de calamidade, como o próprio nome indica, a merda está a começar a vir à tona. E porque as dificuldades estão a começar a surgir, começam-se a falar nos números do desemprego, começam-se a falar dos valores que ainda não foram pagos às empresas, do layoff. Há uma série de situações que estão a começar a surgir agora e eles estão a começar a ficar um bocadinho debilitados, mas é assim, na verdade, esta é a altura dessas questões surgirem, das pessoas ficarem um bocadinho indignadas, até porque está toda a gente muito aflita. Mas eu diria que eles saíram, ou estão a passar em alta. Está tendo no Rio de Janeiro, está tendo os escândalos de venda, de gente tentando faturar com venda de respirador. Sim, aqui também aconteceu. Odiento, né? Um negócio que... Sim, aliás, até eu lembro-me na altura, durante o período da emergência, foi muito discutido em Assembleia e veio à praça pública a questão do controle, portanto que uma das medidas do estado de emergência, pela parte do Estado, teria de ser o controle da especulação, né? Porque de repente começaram a acontecer coisas completamente caricatas, nas farmácias venderem máscaras a 20 euros e o álcool a 5 euros e a 10 euros, coisas assim do arco da velha e coisas piores ainda, não é? Obviamente. Pronto, então houve essa chamada de atenção, foi discutido e a polícia começou a haver um controle. Não tem a ver com isso, mas tem um pouco a ver com uma coisa bizarra, porque começou a ter a venda de máscaras de grife. Sim! Então, assim, tinha uma empresa que vendia tipo R$150 a máscara, porque era uma empresa tal, e o dono da empresa foi dizendo, todo mundo falando que era um absurdo, depois ele falou assim, não, quem quiser comprar, que compre, e é isso mesmo, e a pessoa quer tirar onda com a... Eu até acho que se você fizesse isso, mas revertesse a renda, né? Por exemplo, uma grande empresa, olha, a máscara da Dior, a máscara de Givenchy custa 200 euros, esses 200 euros vão ser entregues para uma instituição de caridade. Aí é ok, né? Até porque a pessoa que está usando a máscara está informando, olha só, eu estou ajudando. Seria um movimento interessante, mas não, era simplesmente para a fatura do sujeito lá. Para faturar. Aqui está a acontecer muito as marcas oferecerem
aos influencers as máscaras com o logo, com a logo da marca. Isso tem acontecido muito, então todos os dias a gente vê nas redes sociais os influencers, obrigada Gio Rodrigues pela máscara, obrigada não sei o quê pela máscara. E aqui realmente tem a questão de que as pessoas usam a máscara das formas mais bizarras, né? Mas é assim, seguindo o exemplo do presidente, tudo pode acontecer, né? Eu acho que vai ter uma geração, assim, umas pessoas daqui a alguns anos, assim, todos vão ficar sem papada, porque as pessoas estão usando a máscara aqui, tipo um sutiã de queixo, né? Vamos dizer assim. Então, todo mundo vai ficar com isso aqui muito bem protegido, né? Porque é aqui direto, e as pessoas que usam e abaixam aqui o nariz, colocam o nariz fora. Não te chegou aquela imagem fantástica, aquele quadradinho BD que tem um tipo com uma máscara por aqui, não é? E depois diz, usar a máscara por aqui é a mesma coisa de usar a cueca assim por aqui, não é? Fica com a pila a sair fora da... Atenção, tradução simultânea. Onde vocês ouviram pila? Acho que o contexto deu para entender, mas a pila é pinto. O pinto. Pinto é mais delicado, né? Pronto, mas pila também é delicado. Pila é delicado? Delicado é pilinha. Pilinha. Mas, assim, pilinha. Usar a máscara por aqui é como usar a máscara, é como uma cueca que só está para o saco, não é? Fica a pila igual, ninguém quer. É idêntico. Saco é saco mesmo, tá? Só vocês saberem. Apesar de que aqui a gente fala as bolas, os culhões, lá em Portugal são os tomates. Tomates. Não, eu já disse saco, já fiz uma adaptação, porque seriam os tomates mesmo. Mas eu não acabei por não te dizer, além da vigília, começaram hoje as gravações das novelas. E como é que... sim, isso é uma coisa que é muito interessante. Quais são as medidas que foram tomadas para a gravação de novela? Como é que está sendo? É uma loucura. Na segunda-feira foram as equipas todas foram aos estúdios, um a um, em fila, no carro, e passaram pelo controle da Zaragatoa. Fizeram um teste, cada um individualmente fez o teste da Zaragatoa e foi-lhes entregue um kit. É a coisinha que entra lá dentro. Cotonete gigante, né? Zaragatoa? Zaragatoa é o nome disso. Onde vê essa palavra, Zaragatoa? Faço ideia, é horrível. Parece Zarabatana. Não, e Zaragata é uma confusão, uma Zaragata é uma briga. Então parece uma briga gigante, não é? Uma Zaragatoa é uma briga gigante. Mas, aprendemos essa, gente, Zaragatoa. Mas então, fala, aí faz a fila. Então, passaram, fizeram um teste do Covid com a Zaragatoa e recebem no saco o kit de sobrevivência, com máscaras, luvas, desinfetante. E foram embora para casa. Foi isso que fizeram. E depois, segundo os resultados do teste, iriam recomeçar hoje, 48 horas depois, as gravações. Então, passam o tempo todo de máscara, só tiram a máscara quando dá a ação. A equipa está toda de máscara, obviamente. Todos os adereços em que toquem têm que ser tirados e têm que ser desinfetados depois, no fim de cada cena. Fica ao critério dos atores tocarem-se. É deixado ao critério. Supostamente estão os dois negativos, ainda que a gente sabe, quer dizer, isso teriam que fazer testes diariamente, não é? Porque o contágio acontece a qualquer momento, mas pronto. Mas fica ao critério dos atores aproximarem-se. Olha que louco. Mas tem cena de beijo, não? Não. Não tem cena de beijo. Novela sem beijo é um negócio complicado, né? Não, a minha questão agora é como é que eles retomaram, né? Porque os racordes vão ser estranhíssimos, porque de repente
Não sei, eu acho que vai dar para ver, não é? Porque de repente os atores não se chegam um ao pé do outro, não. Na cena seguinte já não se tocam. É, O mínimo de adereços nos decors, portanto o mínimo foi tudo retirado, foi deixado o mínimo possível de adereços. Cada ator, isso também é interessante, foram criados camarins, cada ator tem um espaço, um camarim. Todo o ator entra, despe a roupa pessoal e põe tudo dentro de uma caixa fechada. E as roupas, os figurinos, as roupas, os kits, estão separados e estão todos postos dentro de plásticos. Okay? O ator veste, depois volta, a roupa é toda posta dentro do saco e no final do dia o ator veste a roupa dele e vai embora. No refeitório tem mesas compridas e tem acrílico a separar. Portanto, os atores sentam-se frente a frente, separados por um acrílico. Cada ator tem um kit de maquilhagem. Um pincel, as sombras, tudo dentro de uma bolsinha. Obviamente, os técnicos, maquilhadoras, cabeleireiros, está tudo com viseiras, com batas, toda a gente tira a roupa. Não, é uma loucura, é um cenário, é ficção científica. Sem vacina não volta ao normal. Vai voltar. A vacina. Então a gente vai ter que esperar e se virar com. Não vai voltar. Mas não é muito louco que as filas estejam nas lojas de roupa. É incrível isso. Sendo que as vendas online neste país pequenininho, no cantinho da Europa, dispararam. Sabes que o IKEA, o meu namorado trabalha no IKEA, como tu sabes, eles apresentaram o resultado das vendas online durante o período do confinamento. Portugal foi o país na Europa onde o IKEA faturou mais online. As pessoas continuaram a comprar casas inteiras. Isso é uma coisa muito maluca, assim, que eu nem era muito de comprar online. E fui entrando nessa onda de comprar online. E agora, se eu não tenho uma coisa para chegar, eu fico aflito, sabe? Eu fico com aquela assim, gente, eu não estou esperando nada, porque Não me dava tristeza. Quando toca o interfone é uma alegria, chegou alguma coisa que eu comprei. Então agora eu compro assim coisas e tem esses lugares que você compra que o prazo de entrega é assim, tipo, quando Tu até esqueces. Aí é melhor ainda. Chega um negócio assim, gente, eu pedi isso, nem lembrava que eu pedi essa torradeira. Aqui também tem essa pressa das mulheres todas, principalmente com os salões, né? Não, esquece, Cláudio. Estas 2 semanas de desconfinamento foram a loucura. De repente, tu deixaste de ter mulheres louras, as louras desapareceram todas durante o estado de emergência e numa semana eu só vejo mulheres louras, ficou tudo louro, mas mais louro do que estava. Um louro, é como se as mulheres tivessem todas tido de ganhar, encheram-se de coragem, sabes aquela loucura, tipo, e agora é que vai. Tudo platinado, é só mulheres platinadas na rua, ficou tudo louco, está tudo louro. E tudo louro com pestanas por aqui. Gente, olha só, então estive aqui com a Marta, ela é uma atriz espetacular, podem acreditar nisso. Então, daqui a pouco aguardem próximos vídeos no canal aí, joinha, inscreve e já espero vê-los em breve. Bye, bye. Tchau, Marta. Obrigada, cuidem-se. Cuida-te, Cláudio, um beijinho.